Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 e 13, o Senhor Deus fez a seguinte afirmação: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Disse o Senhor que o rei de Tiro se encontrava no jardim do Éden. Mas espera aí, não era apenas Adão e Eva que se encontravam no jardim do Éden? Como assim o rei de Tiro também estava lá? Bom, e se ele é um rei, isso significa que ele tem um reinado. E isso significa que já existiam milhares de pessoas no tempo de Adão e Eva. Mas como que isso pode ser possível? Veja, meu amigo, preste atenção na revelação do mistério. No livro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 23, diz que o rei de Tiro, sim, em Arã, em Cane e também em Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quimalde negociavam com ele. Em outras palavras, o rei de Tiro foi negociar mercadorias com o povo do Éden, pois não era apenas Adão e Eva que se encontravam no Éden. Pois tudo que foi representado por Moisés aqui na terra é apenas uma ilustração do que acontece a nível espiritual, pois o jardim do Éden nunca esteve aqui na terra, assim como o reino dos céus também não. Prova disto é que no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz: E o Senhor fez brotar da terra a árvore da vida no meio do jardim. No meio do jardim do Éden se encontrava a árvore da vida. E veja que curioso, que coincidência. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz: No meio da praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida. A mesma árvore da vida que se encontrava no Éden está lá no reino dos céus. Porque o princípio da criação nunca aconteceu aqui na terra, mas sim nos céus. Moisés apenas ilustrou a realidade espiritual através da nossa compreensão do que acontece aqui na terra. Mas o princípio da criação se deu no reino dos céus, pois lá é o verdadeiro Éden. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar, meu amigo. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Veja o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Disse Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu e disse: O reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. E a árvore da vida se encontra exatamente dentro do homem, pois a árvore da vida nada mais é do que o Espírito de Deus. Pois o próprio Paulo disse, quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a árvore da vida. Você consegue entender que este Espírito vem do alto? Se ele vem do alto, o princípio acontece aonde? Nas alturas. Prova disto é que, no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, diz: O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo é dos céus. Espera aí, preste atenção. Neste mistério, mas principalmente na revelação, diz as Escrituras que o primeiro homem foi formado do pó da terra e o segundo do céu. Não, muito pelo contrário. O primeiro homem é do céu, o segundo é da terra. Prova disso é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então os seres humanos são criados. Primeiro é o Espírito. O primeiro homem é aquele que desce do céu. Então ele se faz carne. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne. Não que a carne se torna um espírito, é o verbo que se faz carne. Deus envia o seu Espírito. O princípio se origina nos céus. É o Espírito que vem até a terra para que um ser humano seja criado. Então o primeiro homem é dos céus, o segundo é gerado na terra. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, diz: Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Agora veja a revelação do mistério. Despertai e cantai, vós os que retornam ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. Por acaso, os mortos que retornam ao pó estão cantando e jubilando lá dentro da sepultura? Os mortos lá no cemitério estão cantando e jubilando por ter retornado ao pó da terra? Não, meu amigo. Preste atenção na revelação do mistério. Repito mais uma vez, livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Contudo, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão.
Despertai e cantai, vós os que retornam ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo. Está falando dos homens que ainda não despertaram do Espírito de Cristo, pois aquele que ainda não possui o Espírito de Cristo se encontra morto em seus pecados. A pessoa que ainda não despertou da sua verdadeira identidade é o morto. Por isso que diz, despertai e cantai vós os que retornam ao pó. Quem retorna ao pó da terra é o Espírito de Deus, que vem até a terra. Quando o verbo se faz carne, ali o Espírito retornou ao pó da terra. Não é quando o Espírito sai do corpo, não. Tudo acontece, o princípio, no reino dos céus. É o Espírito que é enviado. Então este Espírito, ele desperta. Sim, despertai e cantai vós os que retornam ao pó. Quando o Espírito retorna ao pó, como assim retorna ao pó? Veja bem, se Deus lhes tira o fôlego de vida, o seu Espírito retorna a Deus, que o deu. Mas Deus, ele envia o seu Espírito de novo ao pó e os seres humanos são criados. O Espírito precisa se unir ao pó. É o Espírito que retorna ao pó quando um ser humano nasce, não quando ele morre. Quando o homem nasce, o Espírito se fez carne. Então ali o Espírito retornou ao pó. Quando o Espírito deixa o corpo e retorna ao céu, então ele não se fez pó. Ele voltou à casa do Pai Eterno. Por isso, o princípio se dá no reino dos céus. Por isso, a árvore da vida está no reino dos céus. O Éden é apenas uma explicação terrena para o ser humano compreender o que acontece a nível espiritual. Porque tudo se origina no reino dos céus. É o Espírito que vem ao homem para que o homem seja criado neste lugar. Mas o Espírito, a origem, vem dos céus, vem do Éden, que é o reino dos céus. Mas eu estou aqui apenas vendendo espelho para cegos, pois ninguém está a fim de comprar a verdade, pois se acostumaram tanto com a mentira que a verdade não vale de mais nada.